É uma propriedade de demonstração também muito fácil. Tá? Olha aqui, ó. Tá? Se B é positivo, B é diferente de 1, e X é positivo, então você tem o seguinte: quem é o log de X na base A? Eu posso calcular o log de X na base B, não posso? Aliás, eu posso calcular o log de A na base B, desculpa. Posso calcular o log de X na base B, posso calcular o log de A na base B, posso calcular os dois. Então eu posso fazer o seguinte: eu posso chegar aqui e escrever isso como sendo o log de X na base A vezes o log de A na base B, tá certo? Não é? Vezes, o log de A na base B dividido pelo log de A na base B. Não posso? Mesma coisa, não é? Só que é o seguinte, ó. No numerador, eu vou usar essa propriedade aqui, ó. Quem é y vezes o log de x na base A? É o log na base A de x elevado a y. Então eu vou pegar esse log aqui, vou jogar ele dentro desse log, ele vira o quê? Expoente. Então isso aqui fica o log, que log? Log na base B, de A elevado a quem? Ao log de x na base A. E aqui dividido por quem? Pelo log de A na base B. Mas quem é A elevado ao log de x na base A? X. Então morreu. Isso é o log de x na base B dividido por quem? Pelo log de A na base B. Acabou. Isso é chamada mudança de base no logaritmo no log na base A. Tá? E daí sai uma outra propriedade, que é muito usada para fazer conta lá no ensino médio também, que é a seguinte. Olha essa propriedade aqui, ó. A proposição. Com essas proposições que eu estou colocando aqui, você faz miséria no cálculo logarítmico. Próxima é essa. Primeiro, seja A positivo com A diferente de 1. Se R é um número diferente de zero, ou seja, um número real diferente de zero, e X, dados R diferente de zero, e X positivo, o log na base A elevado a R. Eu posso fazer A elevado a R, tá certo? Posso fazer A elevado a R. O A é positivo, log na hora de X, isso aqui é 1 sobre R vezes o log de X na base A. A prova disso é consequência dessa daqui, ó. Tá?
Isso é consequência dessa proposição aqui. Repare que o R precisa ser diferente de zero, né? Até para escrever isso aí. Ó, se o R é diferente de zero e o X é positivo, então, quem é o log de A elevado a R na base de X? Vou fazer a seguinte mudança de base, ó. Isso é o log. Vou aplicar a mudança de base, que é esta proposição aqui, ó. Isso é o log de X na base A, dividido por quem? Pelo log de A elevado a R na base A. Mudança. Eu estou mudando da base A elevado a R para que base? Para a base A. Só que quando você chega aqui embaixo, ó, quem é o log na base A de A elevado a R? R. Então isso aqui fica 1 sobre R vezes o log de X na base A. Entendeu? Então você tem essas propriedades aí. Olha o que essas propriedades, o que elas implicam. Essas propriedades. Vejamos o que essas propriedades implicam. Primeira coisa, quem é a exponencial de base E? Você sabe quem é a exponencial de base E, não sabe? Sim, exponencial de base E em x é E elevado a x. Correto? Então, veja uma coisa. Vamos para a diferenciabilidade. Até agora, eu ataquei a diferenciabilidade, eu concluí coisas sobre a diferenciabilidade usando o teorema da função inversa, não foi? Mas eu não vou precisar mais, apesar da função logaritmo na base A ser a inversa da exponencial, e eu posso usar o teorema da função inversa para concluir a derivada do logaritmo, para concluir que o log na base A é diferenciável, eu não vou fazer dessa maneira. Vou fazer diferente. Para mim é mais simples. Mas eu tenho mais consequências. Isso aí. Primeiro você observa o seguinte. Dado x positivo, quem é o log na base E de x? Você sabe o seguinte, isso é o log na base E de... A função exponencial, que é a potência de base E, é a inversa da função logaritmo natural. Então, esse x aqui, que é positivo, ele já foi visto em aulas passadas, porque a função logaritmo natural é a inversa da exponencial e a exponencial é a inversa do logaritmo natural. Isso aqui é elevado a quem? Ao logaritmo natural de x, não é? Mas quem é o log na base E de E elevado ao número? Ou seja, o logaritmo natural é o log na base E. Entendido? O logaritmo natural, ele é nada mais nada menos do que o log na base E, onde é o número de Neper. Quem é o E? A exponencial de 1. Está aqui. Depois já começa a se fechar. Veja, eu cheguei até aqui, todas essas construções, exponencial de base A, função log na base A partir da função logaritmo natural. Eu defini o logaritmo natural para vocês, que é uma função que vai de onde para onde? De zero mais infinito. Aonde? Em R. E ela é dada por... Quem é logaritmo natural em x? Por definição, integral em x, de 1 a x, da função 1 sobre 1. Integral definida. E a partir disso, sem
usar nenhum conhecimento anterior que você tinha de log ou de potência, eu construí tudo aqui. A partir dessa funçãozinha aqui. Ela tem uma inversa, aí eu chamei a inversa de função. Eu não, a literatura matemática chama a inversa dessa função de função exponencial. Tá? Aí com a função exponencial eu criei aqui, né? Diga-se, a literatura cria, vou falar dessa maneira. Eu criei aqui para vocês todas as potências, potência com base positiva e expoente real, incorporando todo o conhecimento de potência que você traz lá do ensino fundamental e médio. E aí eu criei a função exponencial de base A, que tem inversa, aí a inversa é o log, e esse log tem tudo a ver agora com o log lá do ensino médio, para quem viu o logaritmo lá no ensino médio. Certo? Se fechou. Fechou a coisa. Agora tem o seguinte, ó. Isso aqui diz o seguinte, daí, o log na base é o logaritmo natural, certo? Daí, dado A positivo com A diferente de 1, se X é positivo, então você tem o seguinte, quem é o log na base A de X? Quem é? Olha aqui, ó. É mudança de base. É o log de X na base E, mudança de base, que estava aqui, eu apaguei, dividido por quem? Pelo log de A na base E. Mas quem é o log de X na base E? É o logaritmo natural em X. E quem é o log de A na base E? Logaritmo natural em A. Ou seja, qualquer log é a razão entre duas áreas. É a integral de 1 a x de 1 sobre u em u, dividido por quê? Pela integral de 1 a a de 1 sobre u em u. Isso é a razão de duas áreas. Duas áreas ou a razão de menos áreas, né? Porque se você tem aqui x e y, e você considera a função aqui u e x, né? Vou pegar u e x. Sistema de coordenadas UY, desculpe, sistema de coordenadas UY. E pega a função y igual a 1 sobre u. Quem é a integral de 1 a x? Se o x é maior do que 1. Essa integral aqui, quem é? Essa área. E se o a é maior do que 1? Ó, se o a é maior do que 1. Mesma coisa, pega a função, tá? Y igual a 1 sobre u, sistema de eixos, o y. Então está aqui o 1, está aqui o a. Então, quem é a integral de 1 a a? É essa área. Então, quando você calcula o log de x na base A, você está fazendo a razão entre essas duas áreas. Tá? E veja, é que, seguinte, sai dessa igualdade aí, daí, quer dizer, do que foi feito, disso que foi feito, você tem o seguinte, dado A positivo com A diferente de 1, o log na base A é o produto de quem?
é o produto da constante 1 sobre o logaritmo natural de A, 1 sobre logaritmo natural de A, pela função logaritmo natural. Né? Tá aqui, ó. Log na base A é 1 sobre ln de A vezes ln de x, ou seja, a função log na base A é o produto desse escalar pela função logaritmo natural. Só que a função logaritmo natural é de classe C infinito. Então a função log na base A também é de classe C infinito. Assim, a conclusão é que a função log na base A, ela é diferenciável, mais do que diferenciável. Ela é de classe C infinito. Com o quê? Vamos ver. Quem é a derivada do log na base A em x? Quem é? É essa constante aqui vezes a derivada do logaritmo natural em x, ou seja, é 1 sobre x vezes logaritmo natural de A. Qualquer que seja o x positivo. E quem é a derivada segunda? Quem é a derivada segunda? Quem é? Log na base A, derivada segunda do log na base A em x. Quem é? É a derivada disso aqui. Que é quem? Que é menos 1 sobre x2 ln de A. Qualquer que seja o x positivo. Portanto, qual é a conclusão? Portanto, se o A é maior que 1, se o A é maior que 1, a derivada primeira é positiva em todo x, certo? Tá? Tá bom? E a derivada segunda é negativa em todo x. Ou seja, o log na base A é estritamente o quê? Crescente. Aonde? Em R? Estritamente crescente? Não. É estritamente crescente em R. E é o quê? Não. Derivada segunda negativa. É estritamente côncava. Côncava em R. Não? Em R não. Porque eu escrevi errado. É no intervalo, ainda bem que você falou. É no intervalo zero mais infinito, que é o seu domínio. Obrigado. Tá? Por outro lado, se o A está entre 0 e 1, aí o ln de A será negativo. Aí muda tudo, tá? O log na base A é o quê? Estritamente o quê? Decrescente aonde? Em 0 mais infinito. E é o quê? E é estritamente convexa. E é estritamente convexa